aqui fica a Grécia Antiga. Professora, eu posso falar uma coisa? Ontem eu assisti a viagem de Chihiro, os pais dela comentando que viram porcos. Eu achei tão original. Original? Miyazaki é muito criativo. Que ignorância, criatura tola! Vem cá. Ai, meu Deus. Não é Miyazaki, é Homero! Mas Miyazaki não foi o único. Muitos artistas, escritores, pintores, poetas, músicos, cineastas beberam da fonte de Homero. Você quer saber mais sobre isso? Aliás, quer saber mais sobre Homero e sobre a sua grande obra? Então seu lugar é aqui. Roda o VT. Vem cá, chega aqui. Eu tava tentando procurar uma edição do livro que eu vou trabalhar hoje. Aí achei, né? Aí fui achando, né? Aí, ó, o negócio foi perdendo meio que o controle. Porque o bicho acumula, viu? E se duvidar, se eu procurar, eu ainda acho mais. Não sei por quê. Um livro tão sem importância. Alexandre da Macedônia é chamado de grande porque conseguiu unificar as cidades-estados gregas, conquistar todos os reinos entre a Grécia e o Egito, derrotar o poderoso exército persa e criar um império que se estendeu até a Índia em menos de 13 anos. Pergunta-se desde então como um governante de um reino grego menor foi capaz de realizar essa façanha. Mas sempre houve uma segunda pergunta. Antes de mais nada, por que Alexandre quis conquistar a Ásia? Ao pensar sobre essa questão, acabei por me concentrar em 3 objetos que Alexandre levava consigo em suas campanhas militares e que punha embaixo de seu travesseiro todas as noites. 3 objetos que resumiam o modo como ele via sua campanha. O primeiro era um punhal. Alexandre temia ter o mesmo fim de seu pai, o assassinato. Ao lado dessa arma, Alexandre guardava uma caixa que tomara de Dário, seu adversário persa. E dentro da caixa estava o mais precioso dos 3 objetos, uma cópia de seu texto favorito, a Ilíada. Ah, se até Alexandre o Grande tinha uma obra de Homero como livro de cabeceira, quem sou eu para desmerecê-lo? Mas o que será que a Ilíada e a Odisseia têm de tão especial? Vamos descobrir? Primeira obra da literatura ocidental, a Ilíada é um longo poema épico com mais de 15.000 versos, composto por volta de 700 a.C. Assim é chamada por relatar um incidente ocorrido durante o cerco dos gregos a Ílion, uma cidadezinha na região de Troia, no noroeste da atual Turquia. Sua narrativa é estruturada em subdivisões, denominadas cantos ou livros. Então a Ilíada ela vai ter como contexto a Guerra de Troia, mas ela não vai se deter em narrar os antecedentes ou o desfecho da guerra. Ela vai focar em Aquiles e em 2 momentos que a raiva, a ira afloram na personagem. É o quê? Só um momentinho, gente. Sim, eu tenho que dar mais detalhes. Fazer uma leitura mais aprofundada. Mas Marlene, como assim? Vou ter que fazer um resumo de canto a canto? Nossa, o vídeo vai durar 3 horas, né? Pelo piado da águia de Zeus. São 24 cantos em cada uma dessas obras. Como é que eu vou falar de 24 cantos? Como é? Um tem 15.693 versos. Eu vou ter que ler 15.693 versos. A pessoa do outro lado vai dormir, né? Você brinca... O quê? O outro tem 12.109. Já melhorou, já dá pra ler.
Tá. Eu posso fazer um resumo, um guia de leitura com os principais cantos para facilitar a leitura de quem fosse aventurar por essa jornada. Aí tudo bem. Aí eu apoio. Antes da Guerra de Troia, havia um rei, Tíndaro, que reinava em Esparta. Esse rei tinha uma filha muito linda, Helena. Diziam até que ela era a mulher mais bonita do mundo. Quando Helena chegou à idade de se casar, todos os príncipes da Grécia se apresentaram querendo casar-se com ela. O rei ficou com medo de que Helena escolhesse um deles e os outros se revoltassem e fizessem algum mal a ele ou a sua filha. Por isso, ele reuniu todos os príncipes que queriam se casar com Helena e fez que eles prometessem que aceitariam a escolha da moça e apoiariam o príncipe escolhido. E assim foi. Helena escolheu entre todos o louro Menelau, casou-se com ele e durante algum tempo reinaram os dois sobre Esparta. Houve então no Olimpo, morada dos deuses, uma grande festa para comemorar o casamento de Peleu e Tétis. E nessa festa fizeram um concurso para escolher a mais linda das deusas. Chamaram para julgar a disputa Paris, príncipe de Troia. Paris deu a vitória a Afrodite, a deusa do amor, que lhe havia prometido, caso fosse escolhida, o amor da mulher mais bela do mundo. Mas a mulher mais bela do mundo era justamente Helena. Afrodite ajudou Paris a conquistar Helena e a levá-la para Troia. Menelau então chamou todos aqueles príncipes que tinham se comprometido a ajudá-lo e pediu a eles que se juntassem e formassem um formidável exército para ir buscar Helena. Todos concordaram, o exército foi formado e foi escolhido para chefiar esse exército o irmão de Menelau, Agamenon, rei de Micenas. Embarcaram nos seus navios e rumaram para Troia, a fim de resgatar a rainha. Mas Troia era uma cidade poderosa, muito bem fortificada, e embora tivessem vindo muitos homens de muito valor para lutar no exército grego, muitos anos se passaram sem que eles conseguissem invadir a cidade, embora lutassem todos com coragem e determinação. Enquanto cercavam Troia, os gregos atacaram muitas cidades próximas, saquearam essas cidades, retiraram tudo o que tivesse valor, joias, tesouro, comida e até mulheres para servi-los como escravas. Foi por causa de uma dessas mulheres que o primeiro canto da Ilíada começou. Essa mulher se chamava Briseida, era filha de Briseu e esposa de Mines, rei da cidade de Lirnesso, que ficava aos arredores de Troia. Depois que os gregos, junto com Aquiles, invadiram a cidade e saquearam tudo, Aquiles matou o esposo de Briseida, o rei da cidade, e ainda os seus 3 irmãos, e tomou-a para si como sua escrava. Um desentendimento inicia a Ilíada. Agamemnon, o comandante da força expedicionária grega, recebeu como butim de guerra Criseida, filha de Criseu, sacerdote de Apolo, da cidade de Crisa, próxima a Troia. Acontece que Criseu não aceitou sua filha ser escrava de um general grego e pediu a Apolo que ele a devolvesse. Agamemnon se viu obrigado a devolvê-la, mas exigiu uma substituta. Depois de uma briga furiosa com Aquiles e seu companheiro Patroclo, toma para si Briseida, o espólio de guerra de Aquiles. Aquiles, então, com seu amigo Patroclo, se retiraram da luta. A deusa Tétis, mãe de Aquiles, arrancou de Zeus, o soberano dos deuses, a promessa de que os gregos começariam a ser derrotados, para que Aquiles pudesse ser chamado de volta e se desfizesse aquele agravo. Porém, isso acabou trazendo problemas para Zeus, porque sua esposa Hera, ressentida com Paris, porque ele não a escolheu como a deusa mais bela, era a favor dos gregos. No canto 2 ao 8, Homero deixa de lado o desentendimento e apresenta um panorama mais amplo da guerra. Os combatentes gregos e troianos na terra e os deuses no Olimpo. Vemos Agamemnon testar a moral das tropas e fazer um papel vexatório, no canto 2. O troiano Paris derrotado em um duelo com Menelau, mas sendo salvo por sua deusa padroeira Afrodite, no canto 3.
as deusas mais hostis a Troia, Hera e Atena, fazendo com que a luta recomeçasse, canto 4, o herói grego Diomedes vencendo os troianos e até ferindo Afrodite e o deus da guerra Ares, canto 5, Heitor, o maior guerreiro de Troia, em uma conversa comovente com a esposa Andrômaca e o seu filho, canto 6, Heitor, travando um duelo que não chega ao fim com Ajax e os gregos construindo uma muralha e um fosso para defender suas naus, canto 7, e Zeus favorecendo os troianos, que obrigam os gregos a recuar de suas novas defesas e a passar a noite acampados na planície, canto 8. No canto 9, Agamenon reconhece o seu erro ao insultar Aquiles, e para isso resolve presentear o herói, e manda uma comitiva formada por Ulisses, Ajax e Fênix. Mas o herói rejeita o presente e não quer voltar para a guerra. É o começo de sua grande tragédia. Nos cantos 10 a 15, Homero prepara as bases para a entrada em combate de Patroclo. Em uma expedição noturna, Diomedes e Ulisses invadem o território troiano e roubam os famosos cavalos de Reso. Canto 10. Agamenon consegue uma breve façanha solitária, mas os gregos são obrigados a retroceder. Aquiles manda Patroclo averiguar o que está acontecendo, e o velho e sábio Nestor sugere a este que, se Aquiles não voltar a combater, ele, Patroclo, o faça vestindo a armadura do amigo. Canto 11. Enquanto isso, os troianos intensificam o ataque contra as defesas gregas. Parte da muralha é destruída. Heitor põe abaixo o portão e os troianos entram precipitadamente. Canto 12. Supondo que a vitória dos troianos está encaminhada, Zeus se distrai com os outros assuntos, e Poseidon aproveita a oportunidade para auxiliar os gregos. Canto 13. Hera faz amor com Zeus para distraí-lo. Os troianos são derrotados. Canto 14. Zeus acorda e, enfurecido, ameaça os deuses com violência se voltarem a interferir. Poseidon recua, Apolo destrói as defesas adversárias e Heitor conduz os troianos até as embarcações gregas. Canto 15. Com o cerco se fechando, Patroclo volta a Aquiles e repete a sugestão de Nestor, de que ele lutasse com a armadura de Aquiles. E Aquiles fatalmente concorda. Patroclo, então, impetuoso e destemido, consegue fazer com que os troianos saiam do litoral. Mas tem a armadura de Aquiles retirada por Apolo, e assim ele é morto por Heitor. Gregos e troianos irrompem uma batalha feroz pelo corpo de Patroclo, e Heitor veste a armadura de Aquiles. Os gregos conseguem fugir com o corpo de Patroclo. Informado do assassinato do amigo, Aquiles assume toda a culpa e promete vingança a Heitor. Aquiles encontra sua mãe Tétis, que o avisa que essa vingança será sua derrocada, e Aquiles aceita essa tragédia. Depois ela pede para o deus Hefesto forjar novamente uma armadura para o seu filho. Depois, Agamenon e Aquiles se reconciliam e os presentes são entregues ao guerreiro, inclusive a jovem e bela Briseida. No canto 20, Aquiles avança com tanto ímpeto que Poseidon é obrigado a salvar Enéas de sua fúria, e Apolo aconselha Heitor a buscar abrigo. O rio Xanto, também ele uma divindade, tenta afogar Aquiles, que bloqueou seus canais com os cadáveres, até os deuses se põem a combater entre si. Canto 21. Finalmente, Aquiles e Heitor lutam com ferocidade. O guerreiro grego isola e mata o guerreiro troiano. Contrariando os costumes, fica com o cadáver e o mutila. Canto 22. Patroclo é cremado e Aquiles organiza os jogos fúnebres. Canto 23. Ainda incapaz de aceitar os fatos, arrasta o corpo de Heitor inutilmente ao redor da tumba de Patroclo. Os deuses concordam que Aquiles foi longe demais e fazem com que o pai de Heitor, Príamo, rei de Troia, vá suplicar a devolução do cadáver do filho. No encontro noturno no alojamento de Aquiles, o velho Príamo é bem-sucedido. Canto 24.
E assim termina a Ilíada. Mas Homero nos dá uma ideia do que vai acontecer no futuro: a morte de Aquiles e a destruição de Ílion. Depois de acompanharmos os últimos dias de uma guerra que se iniciou com o rapto de uma mulher e pela ira de um herói vaidoso, nós temos o segundo livro mais importante de Homero, a Odisseia. E aí, eu trouxe essa revista Bravo de alguns anos atrás, que elencou os 100 livros essenciais da literatura mundial. O primeiro livro foi a Ilíada, o segundo, a Odisseia. E o texto sobre a Odisseia eu acho fabuloso, e diz assim: continuação da Ilíada, a obra acompanha Odisseu, nome grego de Ulisses, em sua jornada de regresso à sua cidade natal, Ítaca, após a Guerra de Troia. Durante os 10 anos de sua viagem, mais 10 anos da Guerra de Troia, 20 anos, Ulisses enfrenta a ira de deuses, a sedução de ninfas, é capturado por ciclopes e sofre o assédio de sereias, entre outras peripécias. Todo esse conjunto de acontecimentos fantásticos faz da Odisseia uma epopeia diferente da Ilíada, na qual os heróis épicos não participam de aventuras fabulosas ou enfrentam monstros e entidades anacrônicas. E de fato, eu acho a Odisseia um texto inclusive mais divertido, porque como você acompanha a jornada desse herói no final da guerra e sua volta para casa cheia de peripécias e acontecimentos, ou a gente pode chamar de uma sequência de plot twists, eu acho o texto mais dinâmico e divertido até. Então vamos acompanhar aí um pouco sobre a Odisseia. E para incrementar a nossa conversa, eu vou ligar para o professor Aristarco Horácio, da Universidade de Ítaca, que é doutor na Ilíada e na Odisseia. E ele vai contribuir, enriquecer a nossa conversa sobre a Odisseia. Vamos ligar para ele. Tá chamando. Alô! Olá, professor Aristarco. É um prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu. Em que posso ajudar? A minha primeira pergunta, professor, qual é a diferença maior entre a Ilíada e a Odisseia? Bom, a diferença não está na estrutura, já que ambas são semelhantes. A diferença está na natureza dos heróis. Enquanto na Ilíada você tem lutas homéricas e heróis que morrem para alcançar a glória, ou seja, em busca de um areté, em busca da grande qualidade, da grande virtude que os deuses e os gregos buscavam, na Ilíada você tem a travessia individual de um herói, a jornada desse herói. Um herói que usa a inteligência mais do que a força. Então eu acho que é basicamente essa a diferença. Mas você já explicou à sua audiência os versos hexâmetros dactílicos? Como é? Hexâmetros dactílicos? Mas, professor, como é que eu vou ensinar no YouTube o que são versos hexâmetros dactílicos? Parece nome de dinossauro. Ô, professor, é muito fácil ensinar. Veja, aqui na Grécia todo mundo fala assim. Mas tudo bem. Qual a próxima pergunta? A Ilíada e a Odisseia datam aí aproximadamente do século 8 a.C. e foi exatamente nesse período que surgiram as Olimpíadas. Tem alguma relação dessas duas obras com os Jogos Olímpicos, professor? Perfeita essa sua pergunta. O herói grego ele é sublime. Ele busca sempre a sua fama, mesmo que para isso ele morra, mas a sua morte tem que ser gloriosa. As Olimpíadas nasceram quase que juntas com a Ilíada e com a Odisseia e carregam semelhanças. Na Olimpíada, assim como na Ilíada e na Odisseia,
Todos fazem a mesma coisa. Todos os esportistas de determinada modalidade fazem a mesma coisa. Vence quem tem mais areté. E o que seria o areté para os gregos? Qualidades, virtudes e força. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no canal e eu espero que o senhor volte outras vezes, tá certo? Um abraço. Obrigado, querido. Que Zeus te acompanhe. Depois da morte de Heitor, Ulisses, o mais astuto de todos os gregos, inventou uma artimanha espertíssima para que finalmente os gregos vencessem os troianos. Fez que os gregos construíssem um enorme cavalo de madeira e no interior dele acomodaram os guerreiros mais valentes, inclusive o próprio Ulisses. Puseram o cavalo em frente aos portões de Troia como se fosse um presente. Depois começaram a se retirar, embarcando inclusive nos seus navios. Os troianos, vendo aquilo, acreditaram que os gregos tivessem desistido da guerra e que o presente fosse uma prova disso. O cavalo era tão grande que não passava pelos portões da cidade. Então, embriagados com a ideia de que a guerra tinha finalmente acabado, alguns troianos resolveram derrubar uma parte da muralha para poder levar o cavalo para dentro da cidade. Todos os troianos ficaram muito alegres, empurraram o cavalo para dentro das muralhas, fizeram grandes festas, tomaram muito vinho, dançaram pelas ruas até que escurecesse. Todos ficaram muito cansados e foram dormir. Quando tudo se acalmou, a barriga do cavalo abriu-se e os gregos foram saindo lá de dentro. Enquanto isso, os soldados que haviam se retirado vinham voltando e entraram pela brecha que os próprios troianos tinham feito na muralha. No instante, os gregos tinham se espalhado pela cidade, tinham matado soldados troianos e até habitantes, e já se encontravam no palácio, já tinham aprisionado o rei e a rainha, os príncipes e as princesas. Helena foi levada de volta a Esparta e cada um dos combatentes gregos voltou para sua terra. Bom, gente, antes de começar a narrar a Odisseia, de fato, eu quero destacar que a Guerra de Troia, ou melhor, o desfecho da Guerra de Troia, aquela com a história do cavalo, que vocês já conhecem, isso não está nem na Ilíada, como foi frisado na parte que caberia à Ilíada, e nem é contado na Odisseia, ou melhor, não é narrado na Odisseia, contado Menelau, quando recebe o filho de Odisseu, de Ulisses, Telêmaco, em Esparta, porque ele vai procurar o pai, aí Menelau conta essa história do cavalo. Mas isso não é importante na narrativa, isso é apenas citado, tá certo? Porque o que importa na narrativa mesmo é a jornada de Ulisses, que a gente vai conhecer agora. No canto 1 da Odisseia, nós temos um concílio de alguns deuses que vão decidir o destino de Ulisses, que está preso na ilha de Calipso. 10 anos se passaram depois da Guerra de Troia, e Ulisses, o mais esperto dos gregos, não conseguiu chegar à ilha de Ítaca, deixando sua mulher Penélope e seu filho Telêmaco esperando há quase 20 anos. Muitos obstáculos impediam que Ulisses voltasse para casa, a maioria deles praticados por Hélio e Poseidon. No canto 1, os deuses, na ausência de Poseidon, reúnem-se em concílio e decidem ajudar Odisseu, que está retido na ilha de Calipso. Atena disfarça-se de mendigo e vai falar com Telêmaco para que este parta em busca de novidades de seu pai. Os pretendentes de Penélope estão em festim, abusando da hospitalidade da casa, consumindo toda a herança de Telêmaco. Do canto 2 ao 4, Telêmaco parte em busca do pai, e os pretendentes de Penélope, sobretudo Antino, acusam-na de enganá-los, de costurar uma mortalha para Laertes, seu sogro, durante o dia e descosturá-la à noite. Quem contou isso a eles tinha sido uma empregada da casa. Por causa disso, eles decidiram não mais sair da casa, até que Penélope decidisse por um deles. No canto 3, Telêmaco chega em Pilo e encontra Nestor, que narra seu retorno de Troia, mas não sabe nada do paradeiro de seu pai. Telêmaco segue viagem com o filho de Nestor, Pisístrato. Os dois chegam a Lacedemônia, terra de Menelau. Após narrar seu retorno de Troia, Menelau diz que Proteus, um velho do mar, afirmou que Ulisses estava vivo.
Telêmaco ainda conversa com Helena, que lhe confessou um episódio ainda em Troia, em que seu pai, vestido de mendigo, lhe contou o plano sobre o cavalo gigante. No canto 5, apesar de bem tratado, Odisseu, na ilha de Calipso, sente falta da família. Então, com a ajuda de Hermes e com o consentimento de Calipso, parte da ilha. Mas após 17 dias no mar, Poseidon fez seu navio naufragar. Depois de 2 dias à deriva, Ulisses alcança a terra firme. O canto 6 da Odisseia é importantíssimo, que é quando Ulisses chega na terra dos Feácios, e vai ser esse povo que vai ajudá-lo a voltar a Ítaca. Lá, ele é encontrado e ajudado pela filha do rei, Nausicaa. Ela então o orienta a chegar ao palácio, e ele chega com o apoio de Atena. Após elogiar o edifício, o rei se encanta com o forasteiro e o trata com muita consideração. No canto 8, o filho de Alcino, Laodamante, desmascara Ulisses. Ao convidá-lo a participar dos Jogos Olímpicos, ele percebe que ele não era um homem comum. Então Ulisses tem que revelar a sua verdadeira identidade ao rei. No canto 12, Ulisses e sua tripulação voltam à ilha de Circe. A feiticeira abastece a sua embarcação e previne o herói e seus amigos dos perigos iminentes. Ulisses então enfrentará as sereias, Sila, um monstro de 6 cabeças, e Caríbides, um sorvedouro terrível que suga tudo que se aproximar dele. Depois de perder toda a tripulação, Ulisses acaba na ilha de Calipso. Depois de muitas peripécias, Ulisses consegue finalmente chegar a Ítaca. Em sua terra natal se faz passar por mendigo, mas é reconhecido por Argos, seu cão, que morre em seguida, e Euricleia, fiel criada, que o reconhece pela cicatriz na perna. Antes disso, porém, planeja com Telêmaco um modo de se livrar dos pretendentes de Penélope. Os dois realizam um verdadeiro massacre. Ao reencontrar Penélope, ambos finalmente retomam os hábitos do antigo leito. E assim termina a Odisseia, e a minha Odisseia também, porque foi uma verdadeira Odisseia preparar esse vídeo, mas ele ficou pronto. Ah, mas tem um detalhe, o 24º canto da Odisseia não termina numa noite de amor entre Penélope e Ulisses, não. Termina com Ulisses visitando seu pai, Laertes, na fazenda dele. E aí, os familiares dos pretendentes que foram assassinados por Ulisses e Telêmaco vão lá tomar satisfação com Ulisses. Aí começa o maior bafafá, a maior briga. Os deuses interferem mais uma vez, a briga é apartada e Ulisses promete que nunca mais vai brigar com ninguém, que vai viver agora em dias de paz. Então, a Odisseia termina assim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a Ilíada e a Odisseia. Deixe o seu like, comenta, divulga o meu canal e até a próxima, tá? Um beijo dos deuses.